no Evangelho de São João. Maravilha, Jesus. Capítulo 4. Aleluia, Deus. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Maravilha. Deus tem suas formas de falar. E Ele já falou aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. É bom quando a gente está no culto adorando a Deus, né? Que não bota toda a expectativa no pregador, mas quem está dirigindo o culto leva a igreja a adorar e exaltar o nome de Jesus. João 4 é uma história muito longa, nós não temos tempo, mas vamos ler alguns versículos. O 7, começar pelo 7, João 4, 7, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O 10 diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é que diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. O 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher lhe respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aleluia. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. 26. Disse-lhe, eu sou o que falo contigo. O 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porque porventura não é este o Cristo? Amém. Louvado seja Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Irmãos, às vezes nós recebemos algo da parte de Deus. Qualquer pessoa que prega a palavra de Deus, né? Às vezes ele recebe algo e ele não consegue passar tudo que recebe. Verdade. Né? Devido à nossa falha, à nossa pequenez, nós servimos a um Deus grande. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus maravilha. que Senhor do céu e Senhor da terra. Eu já falei aqui, né? Estava conversando com o meu garoto. A Bíblia diz isso, que o Senhor coloca todas as águas do oceano na concha das suas mãos. Imagine o tamanho do teu Deus que você serve. E ele se fez como homem, né? O Emanuel, ele veio até nós. E a Bíblia diz que a salvação veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. É por isso que nós estamos aqui debaixo dessa tenda nesta noite, porque os judeus não abraçaram a salvação. E ela chegou até nós. Hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando aquele que no madeiro morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está neste lugar nesta noite, recebendo o teu louvor e a tua adoração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. De Deus. Os judeus, eles tinham essa contenda com os samaritanos, e o Senhor faz de propósito. Imagina você comigo.
o Senhor vai voltar e tem que passar por Samaria. Ele tinha 12 discípulos, correto? 12 discípulos. Aqui Judas ainda estava nesse meio. E ele, de propósito, manda que todos saiam, que todos vão à cidade. Para quê? Todos. Para quê? Imagina comigo, raciocina comigo. 12 homens comprar comida para 12 homens. Não há necessidade. Veja, por exemplo, nós aqui somos o quê? Uns 10 ou 12, talvez temos 12. O pastor saiu aqui, ele saiu com quem? Saiu com o Rogério. Apenas 2 pessoas era necessário ir à cidade comprar comida. Mas o Senhor manda que os 12 vá à cidade comprar comida. Para quê? Porque o Senhor sabia, né, que ali ao meio-dia e uma mulher pecadora, que ela vinha para que os discípulos não viessem interromper, os discípulos não viessem estragar o diálogo com o mestre, com aquela mulher pecadora. O Senhor está na fonte de Jacó e ela chega ao meio-dia. Veja que todo mundo que é do norte, do nordeste, quando vão buscar água, eles vão buscar água cedo, não é isso? Ninguém vai ao meio-dia no sol quente buscar água. Não, mas aquela mulher, devido à sua vergonha do seu pecado, ela foi justamente no horário que sabia que não tinha ninguém na fonte de Jacó para pegar água. E ela vai buscar água justamente ao meio-dia. E o Senhor, de propósito, ao meio-dia, está esperando ela ali naquela fonte para ter um diálogo com ela, para transformar aquela vida, para resgatar aquela vida, para transformar aquela vida numa missionária, para transformar aquela vida numa pregadora do Evangelho de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vejam bem que esta mulher, ela não tinha o que muito apresentar, né? O Senhor, é um diálogo muito longo que o Senhor tem com ela, né? Mas os discípulos, quando chegaram, eles ficaram admirados ver Jesus falando com uma mulher pecadora. E principalmente vamos dizer, daquela rixa que eles tinham, né? Os judeus com os samaritanos. É verdade. Eles não se falavam. Veja que a história diz, irmãos, que era tanta rixa que eles tinham, os judeus do samaritano, né? Houve muita briga por causa disso, a história que diz, né? A Bíblia. Que os judeus, eles chegavam um determinado tempo, eles estendiam, todo no templo, eles estendiam as mãos para a cidade de Samaria e amaldiçoavam os samaritanos. Era tamanha a rixa que eles tinham com os samaritanos. Eles levantavam as mãos para amaldiçoar os samaritanos. Então era terrível. Mas nós vamos ficar aqui. Eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta para que nós vemos, né? No 7 diz: uma mulher samaritana disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Para que o Senhor viesse a começar aquele diálogo, né? Ele diz: dai-me de beber. Ela já achou estranho, por quê? Porque os samaritanos não falavam com os judeus. O Senhor ali estava quebrando, Jesus ali estava quebrando algo, estava quebrando um protocolo, quebrando algo que terrível o Senhor estava quebrando naquele momento, para que eles viessem a ter um diálogo. E no 10 respondeu-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, lhe pedirias e ele te daria água viva. Oh, maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. Aí naquele momento brotou algo no coração daquela mulher. Brotou algo no coração dela, porque quem não gostaria de receber água viva, né? Quem não gostaria de receber algo que você viesse a ser transformado?
A pessoa, quando ela está na situação difícil, quando ela está no pecado, e você chega e fala de Jesus para ela, e você diz, rapaz, Jesus quer te levantar. Muitas das vezes, quantas vezes você e você já vimos isso, aquela pessoa começa a chorar. Porque começa a chorar porque o Espírito Santo naquele momento, ele começa a trabalhar naquele coração. E ali não era somente o Espírito Santo, era o Emanuel que estava falando com aquela mulher. As palavras de Jesus entravam no coração daquela mulher. As palavras de Jesus transformaram aquela mulher. As palavras de Jesus ardiam no coração daquela mulher. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Às vezes nós estamos lendo a palavra, né? A palavra que foi escrita há 2000 anos atrás. A palavra de Jesus. E quantas vezes o nosso coração começa a arder. Quantas vezes nós estamos lendo a palavra e as lágrimas começam a rolar pelo nosso rosto. Ali é o Senhor falando conosco. Ali é o Senhor com um diálogo para conosco. Ali é o Senhor palestrando conosco. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Isso é, você bebe água, você vai tornar a ter sede. Mas Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Para nós que estamos aqui hoje, Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador para as nossas vidas. Nós não precisamos de outra fonte. Jesus Cristo é a fonte suficiente que nós estamos aqui nesta noite, bebendo desta água nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite nos alimentando da palavra de Deus. E ela é o suficiente. Nós não precisamos ir lá no mundo buscar água, nada lá no mundo, no carnaval, onde quer que seja. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos satisfaz. A palavra de Deus nos enche. E é o que está acontecendo aqui nesta noite. A palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos renova. Aleluia. A palavra de Deus nos orienta. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. O apóstolo Paulo disse que se esperarmos somente nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. No mundo, Jesus Cristo disse, Jesus Cristo não prometeu, né? As pessoas estão hoje prometendo aí, como diz por aí, mundos e fundos. Mas Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você e eu, como Ele venceu, nós também, se ficarmos na palavra, se ficarmos em Cristo, com certeza o mundo não vai nos estragar. Porque a vida eterna, irmãos, a Bíblia diz, chega a dizer que a salvação, ela é tomada à força. Verdade, Deus. Agora, claro, na nossa caminhada, vemos pessoas, né, que ficam no meio do caminho. E às vezes nós tentamos ajudar, fortalecendo, orando, jejuando, mas às vezes ficam no meio do caminho. Mas Jesus Cristo disse que jorrará para a vida eterna. Ô, maravilha de Deus. Aleluia. Para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí o Senhor agora provoca, né? Provoca essa mulher. Que ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde, né? A mulher respondeu, disse-lhe: não tenho marido. Disseste-lhe bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Isto disseste com verdade.
aqui eu já vi muitas pessoas, né, batendo nessa mulher, mas eu prefiro ver de maneira diferente. Eu já vi pessoas descendo o sarrafo nessa mulher. Eu prefiro ver de maneira diferente. O Senhor, quando disse, vai e chama teu marido, né, ele estava o quê? Provocando ela, o ato dela de pecado que ela vivia. Por quê? Porque a pessoa do mundo, ela vive na sua ignorância. Ela tinha agora 5 maridos e agora estava com um que não era dela. Vamos dizer que ela estivesse com um marido que era da vizinha, né? O Senhor vem provocar ela para que ela venha cair no ato que ela estava errada. Ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5 e agora o que tem, ele não é teu. Isso é, quando eu vejo as pessoas falando daqui, né, às vezes não interpretam bem a Bíblia e sentam o sarrafo nela. Diz que ela era isso, mas se você analisar com os olhos espirituais, né, ela vivia na ignorância, ela vivia no pecado. Era o que as pessoas fazem quando não estão em Cristo. Quando elas não estão em Cristo, elas estão cegas. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então Satanás, ele cega as pessoas. Ele vive naquelas pessoas vivem na ignorância, mas no momento que elas têm um encontro verdadeiro com Cristo, né, faz como Paulo, as escamas dos olhos caem, ele passa a ter a certeza, porque é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos renova, é Cristo quem nos dá vitória. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Oh, maravilha de Deus. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nesse momento, a ficha dela não tinha caído ainda. Porque as palavras, né, que Jesus já tinha dialogado com essa mulher, se você for ler desde o princípio, a ficha dela não tinha caído ainda. Ela disse, vejo que és profeta. Porque simplesmente o profeta, né, revelou algo da vida dela. Mas Jesus não era simplesmente um profeta. Jesus não era simplesmente, né, ali o que ela estava pensando naquele momento. Jesus era algo além do que ela estava pensando. Porque veja, né, nesse momento, eu e você já estávamos de joelho ali, prostrados nos pés de Jesus. Não é isso? Já estávamos prostrados quantas vezes, irmão? Já não sei se aconteceu comigo ou contigo, mas já aconteceu comigo. Quando Deus levanta um profeta, né? Simplesmente um profeta, eis que assim te digo, quando é Deus verdadeiro bradando, as lágrimas vêm no rosto e começamos a chorar. E jogamos no chão. Sabemos que Deus pode nos fortalecer. Aleluia. Aleluia! Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Por quê? Porque os judeus diziam, não, só tem Deus em Jerusalém. E Deus só recebe o louvor do pessoal de Jerusalém. Os samaritanos iam para o monte. Pois é, não, Deus só recebe o louvor de quem está no monte. Aí Jesus quebra o protocolo e diz, nem no monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai no Espírito e em verdade. Não importa se é na beira da praia, não importa se é no monte, não importa se é no vale. Adore a Deus, porque Ele é verdadeiro. Aleluia, não importa o lugar. O Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor procura aqueles que estão se prostrando aos seus pés. Aleluia, é o único lugar na Bíblia que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, aleluia, aleluia. Os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Maravilha! Aleluia, mas a hora vem em que
os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, os tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. O que nos traz aqui nesta noite, se não tem imagem de escultura, não tem santinho para lá, santinho para cá, o que nos traz aqui nesta noite é a nossa fé. A nossa fé que nos fortalece em Cristo. O que nos faz abrir a nossa boca e dizer: temos certeza da salvação. O que nos faz abrir a nossa boca e dizer: eu vou morar no céu. Aleluia. O que faz nos abrir nossa boca e dizer: Deus, Jesus Cristo vai voltar, vem buscar a sua igreja. É a nossa fé. Às vezes Satanás tenta roubar assim a nossa fé, mas vem Cristo e nos fortalece. Vem Cristo e nos dá uma injeção de ânimo. Abre o teu coração nesta noite, para que Cristo venha nos encher mais e mais. Aleluia. Eu não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu estava lendo a Bíblia, bem fraco na fé. Não sei se eu contei, mas de repente eu escutei algo: Jesus não é verdadeiro. Não sei se você já passou isso com você. Jesus não é verdadeiro. Porque se ele fosse verdadeiro, ainda falou assim, se ele fosse verdadeiro, ele tinha falado mais do céu. Imagina você escutar algo sobre isso. Se ele fosse verdadeiro, ele tinha falado mais algo do céu. Eu não sei, eu não estudei sobre isso, mas eu vi o Silas Malafaia falando, né? É um conhecedor da palavra, melhor do que nós aqui, nós temos que... É verdade. Né? Ele disse que Jesus Cristo falou mais do inferno do que do próprio céu. Você imagina quando você está lendo a Bíblia, né? Só falando de Jesus e algo vem no teu ouvido e dizer que Jesus Cristo não é verdadeiro. Você imagina isso? Eu não sei se já passou por você isso, mas comigo já passou. Mas neste momento, não deve abalar a nossa fé. Verdade. Porque Jesus Cristo disse assim: eu e o Pai viemos até eles, faremos nele morada. Então nós somos morada e templo do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos templo do Espírito Santo. Satanás sabe que não tem mais jeito para ele, mas para que as pessoas que estão aí, qualquer hora eles podem ser resgatadas para o reino de Jesus Cristo. Então nesta noite, o Senhor está falando conosco. Ele quer te fazer um verdadeiro adorador, para que adore o Pai em espírito e verdade. Diga não para Satanás, não para as coisas do mundo, e tenha que reconfessar a Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Não é um dia hoje, meu dia, que eu não agradeço a Jesus. Obrigado pelo grande sacrifício que o Senhor fez. Todos os dias eu agradeço. Eu lembro do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando eu acordo de manhã, eu digo: Jesus, obrigado pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Porque simplesmente, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabe para onde eu e você ia? Você não tem nem ideia. Jesus disse que lá, se não fosse a misericórdia de Deus, lá é só choro e ranger de dente.
Realidade. Mas hoje nós estamos aqui adorando aquele que vive, aquele que reina, aquele que é eterno, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Mas Cristo ressuscitou. Eita, às vezes eu faço uma análise. Você pensa que eu não faço, não? Você pensa que os dias, tem dias que o diabo fica tentando roubar a minha e a tua fé? Eu sei que já aconteceu com você, mas Cristo nos fortalece. Obrigado, Jesus. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam e que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntou o porquê falava com ela. Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você imagina, né? Você imagina aquela mulher. Talvez que essa conversa de Jesus aqui tenha durado, vamos dizer que tenha durado aí 1 hora. Ela nem levou água para casa. Correu e começou a anunciar: olha, eu encontrei um homem que começou a falar da minha vida, ele revelou a minha vida toda. Por acaso não é esse o Cristo? E aqueles homens que fizeram o quê? Também foram ter com Jesus Cristo. Estejamos de pé em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Por quê? Porque a palavra que Jesus falou para aquela mulher transformou a vida dela. Amém. A palavra que Jesus, né, falou naquele momento, aquela vida foi transformada. Se você analisar aqui, ela se tornou o quê? Uma ganhadora de alma. Ela anunciou e as pessoas não duvidaram da palavra dela, né? Mesmo que é do jeito da situação dela, ela foi transformada naquele momento. Ela não se envergonhou. Agora aquele pecado que ela tinha, aqueles erros, com certeza, pelo que nós entendemos da Bíblia, ela deixou tudo e foi dizer: um homem, tudo quanto tem fala da minha vida, se por acaso não é esse o Cristo? Aleluia, Jesus Cristo. Eu quero dizer nesta noite para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Estejamos prontos com o cântaro cheio de azeite para aquele momento não sermos pegos de surpresa. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos fortaleça mais e mais nesta noite, que Deus venha nesta noite nos encher mais e mais, nos dá certeza mais e mais da salvação que já está dentro de nós, para glorificar mais e mais o nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor.